Amém. Vamos meditar um pouquinho, gente, na palavra. Se você tem uma Bíblia, eu não sei se de repente você tem, se você já leu, se você já conhece, já tem um certo conhecimento, se você para ler a Bíblia, mas é importante que nós cristãos, nós venhamos ter momentos de leitura, Amém, Jair. né? A Mônica da Ponta é a Ana, né? Hã? Né, Ana? É, eu acho que é a Ana. Então, gente, eu quero começar lendo aqui algumas passagens aqui no livro de Gênesis. Gênesis, livro da criação, né? Que fala da criação. Olha só, no capítulo 1 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Aleluia. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era bom, que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e o amanhã com o dia primeiro. Bom, só até aqui, para a gente já começar, que você possa ficar atento. Mas, gente, só nesses primeiros aqui, nesses versículos que a gente leu, a gente já consegue compreender tamanha é, a obra e a maravilha, né, a soberania, o poder de um Deus todo-poderoso, né? Ou o poder de Deus. Olha só, gente. A palavra diz que a terra era sem forma e vazia, né? Mas o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face, né, das águas. Olha só, a gente não, acho que na nossa mente humana, imaginação, a gente até imagina alguma coisa, né? Quando se fala assim, que a terra era sem forma e vazia, e a gente começa, a mente começa a ir junto, assim, tentando imaginar, né, alguma coisa, mas ainda assim não se compara, né? É limitada. Nossa mente não consegue compreender tanto poder, né? E tem pessoas que ainda não acreditam, né? Então nós vemos na natureza até hoje, né? Ou seja, depois daqui, então os sinais estão aí na natureza para a gente poder entender quão grande e poderoso é esse Deus. Né? Então ele fez a separação das águas, da terra. Olha a luz, olha o dia, né? E a noite. Então isso são sinais da existência de um Deus poderoso, de um Deus criador. Você entende? Olá, Oi, Berê. galerinha, boa tarde. Seja bem-vindo. Tudo bom, Berê? Então, gente, isso já mostra, né, o poder de um Deus todo poderoso. Mas eu quero nessa tarde chamar a sua atenção, né, para algo muito importante. Eu até separei aqui e é sobre posicionamento, né? Posicionamento, é preciso se posicionar. Vamos lá, posicionamento, quando se fala, para a gente entender um pouco. Então, o dicionário fala que posicionamento é a ação de se posicionar em relação a algo. Ou seja, é tomar uma atitude, é assumir um partido sobre determinado assunto. Você conseguiu entender isso? Né? É a ação de se posicionar em relação a algo. Ou seja, é você tomar uma atitude.
E como na nossa vida, como no caminhar, a gente se depara muito com momentos, com coisas que a gente precisa se posicionar. A gente precisa ter um posicionamento. E você, né? Qual o posicionamento que você tem tomado em relação a coisas na sua vida? Talvez, eu não sei o que você passa nesse momento, eu não sei como está a tua vida, mas tudo precisa ter um posicionamento, né? Talvez o hoje seja consequência de um posicionamento que você tomou errado, né? E em um posicionamento vão ser feitas escolhas. E muitas das vezes são escolhas, são posicionamentos certos e pode ser errado. Rapidinho aqui, lembrando de um posicionamento de alguém, lembrando na Bíblia aqui, vocês já ouviram falar de Raabe, né? Então, ela teve ali um posicionamento, né? Então, nós aprendemos que pela fé nós somos socorridos no perigo, mas que é necessário que tomemos atitude, né? Ou seja, atitudes inspiradas por Deus. Nós precisamos buscar isso, né? Esse posicionamento. E vocês lembram de Raabe na história? Quando os espias foram lá, ali na cidade, né? Estavam ali analisando, colhendo informações, e ela tomou um posicionamento em ajudar, né? Aqueles homens que estavam ali. E se não fosse a ajuda dela, né? Talvez eles não teriam conseguido fugir ali, conseguido sair, na verdade. E ela tomou um posicionamento em ajudar. Olha, talvez ela tenha ido de encontro, né, a muitos ali daquele lugar, a pensamentos, enfim. Mas ela se posicionou. E a gente precisa tomar um posicionamento em você, né? Você tem se posicionado. Nós precisamos parar e pensar nisso. Como tudo acaba gerando uma consequência, e um posicionamento errado pode trazer e gerar consequências. Quando a gente vê lá no começo, aqui na Bíblia da criação, isso é algo que você com certeza já conhece, né? Isso é algo que você também, com certeza você já ouviu falar na criação, no jardim do Éden. Mas olha só, como um plano de salvação, né? Um plano de criação maravilhoso na vida do homem, na vida do ser humano. Então Deus criou, né, o primeiro homem ali, e olha os privilégios, né? Deus criou um jardim e colocou esse homem lá, sem precisar se preocupar com nada. Porque Deus, ele providenciava tudo, o homem ali tinha tudo. Então, isso já nos mostra que muitas das vezes, né, parece que tudo tem tudo. Mas mesmo assim, o posicionamento pode atrapalhar, o posicionamento errado pode trazer situações e consequências. Nós entendemos que nessa criação, né, nesse plano, lá estava o homem, e Deus deu a ele esse privilégio, olha só, de dar o nome aos animais, né? Olha, sobre tudo ali ele dominava, né? E o homem ainda tinha esse privilégio de poder conversar com o Criador, né? Como diz a palavra. Ele tem esse privilégio. E olha que no paraíso ali, né? Como vocês conhecem, você já ouviu sim na história, aquele lindo jardim que praticamente tinha tudo que ele precisava, e os animais ali e tal, você conhece um pouco, sim. E foi observado que os animais tinha seu parceiro, né, ali, o seu companheiro, melhor dizendo. E Deus também resolveu
uma companheira, né, para que ele não ficasse sozinho ali. E assim criou Eva. Mas, enfim, observe uma coisa, gente. Em meio a toda aquela maravilha que era no jardim, que era no paraíso, eu quero que você tome isso como um exemplo para a sua vida. Às vezes a coisa está tão boa, né, na vida da gente, assim, está tudo indo, sabe? Tudo indo de vento em popa, né? Bonito o ambiente, né? Parece que está tudo bem. E a gente tem que ter cuidado quando realmente está dessa maneira. Tudo bem, tudo bonito, porque o diabo, ele pode entrar, né? Ele pode entrar numa brecha que você, talvez, você nem imagina. Então, olha que exemplo, lá no jardim. Adão estava lá, tá, e vocês conhecem a história, e naquele lindo lugar no paraíso, o diabo estava lá. Ou seja, né, a tentação, olha, o diabo conseguiu ir e conseguiu ali trazer aquela consequência, ou seja, aquela tentação lá, né, vocês sabem o que aconteceu. Mas se o posicionamento tivesse sido diferente, você sabe quando a Bíblia fala de homem, né, se refere a ambos, né, homem e mulher. Mas olha o posicionamento que foi tomado. O diabo chegou, mesmo naquele. Boa tarde, Pai do Senhor, Daniel, Fábio. Neguinho, seja bem-vindo, meu gatinho fofo. Então, gente, vamos vigiar. Vamos ter cuidado que mesmo, né, ou nesses ambientes lindos, maravilhosos, o diabo ele pode entrar. O diabo pode trazer ali uma tentação de alguma maneira. Ele pode tentar te pegar, né? Ele pode te fazer cair. E nós devemos ficar atentos com isso. Então, o posicionamento ali poderia ser diferente, mas enfim, graças àquele posicionamento, houve uma consequência. E você lembra ali, como eu falei no início, né? Deus ele ia lá para conversar com Adão, olha o privilégio que ele tinha. E Deus formou o homem ali, né? Do pó da terra, e você conhece. E enfim, havia uma comunhão, né? Havia uma comunhão, uma liberdade. E graças ao posicionamento que foi tomado, que Adão acabou também comendo, né? Olha o posicionamento dele. E a gente sabe da história. E as consequências veio. E a partir dali houve uma separação, né? Deus já não descia mais para falar diretamente com o homem como era com Adão ali. Então, se a gente prestar atenção durante a história, né, durante a continuação ali, foi gerado ali filhos, gerações, né, através de Adão, e você vai ver que o homem ali ele foi se distanciando, né, tinha quebrado já ali aquela aliança com o Senhor, e cada vez mais a coisa foi ficando distante, né, apesar de todo o que aconteceu, as gerações que foram vindo ali através deles, né? O pecado sempre conseguiu, de alguma maneira, fazer cair. De alguma maneira, o pecado sempre conseguiu ali dominar. E não é diferente, né, nos dias atuais. Até hoje a gente sente, né, tá junto ali. A gente sente as consequências. E esse pecado, desde o começo da história, né, depois desse posicionamento errado, dessa escolha, né, ou desse posicionamento, veio consequência. Mas seguindo ali, depois de Adão, teve um homem, né, que Deus se agradou dele. Né? Teve um homem que, aos olhos de Deus, agradava. E vocês lembram de Noé, né? Estou me referindo a Noé agora. Então, Noé, Deus ali já tinha
seguindo ali, se arrependeu de ter criado o homem, porque não era mais aquilo que, no plano dele, né, o homem saiu, quebrou a aliança, quebrou tudo aquilo que Deus tinha planejado. E Deus encontrou ali em Noé um homem que agradou, né, que agradou a ele. E Noé passou por uns grandes desafios ali, e novamente vem um posicionamento. Olha o posicionamento que Noé teve. A questão da arca, vocês também conhecem a história, né? E foi dada uma ordem ali para Noé construir uma grande arca, porque ia vir um dilúvio, né? Deus assim falou com ele. Noé poderia ter se posicionado diferente, né? Ou não acreditado. E mais ou menos 150 anos, se eu não me engano agora, foi o tempo que levou para essa arca ficar pronta. Olha quanto tempo, né? Olha quanto tempo de persistência. Olha quanto tempo de acreditar, né? E por conta das vezes a gente desacredita e desanima muito fácil. É você que está ouvindo, você que está acompanhando, a gente desanima muito fácil às vezes e não suporta o tempo do processo, né, para acontecer as coisas que Deus tem na nossa vida, as promessas do Senhor. A palavra diz que as promessas vão se cumprir, mas nós temos que ter um posicionamento a respeito disso. Então imagine Noé naquele tempo, né? Quantos não zombavam dele, chamavam ele de louco, né? De maluco, velho maluco. E será que não é assim no dia de hoje? No dia de hoje, será que não é assim quando a gente fala, quando a gente tenta falar do amor de Deus, né? Alguns não acreditam, zombam, e enfim. Então o posicionamento ali de Noé fez toda a diferença. Então dessa vez Noé se posicionou, né, em ouvir e cumprir e fazer aquilo que o Senhor tinha em suas vidas, né, na vida dele. E é bem interessante, né, que como Deus estava no controle da situação e como Noé obedecia, né? Noé era obediente ali, obedecia tudo ali que Deus assim o mandava. Agora imagina ali essa fé, né, em Noé. E algo foi falado ontem na conferência e realmente me chamou a atenção que eu ainda não tinha pensado nisso, eu ainda não tinha me atentado para isso. E ali na palavra, o pastor estava falando, né, que lembrando que Noé, que a arca, ela não tinha o leme, né, para direcionar a arca. Normalmente num barco sempre tem, né? Tem ali o leme, ou seja, a direção ali, né? Ou como você comandar o barco para um lugar e outro, né? Interessante que na arca não tinha. Foi construído tudo ali, os compartimentos, tudo, para os animais, tudo certinho ali. Mas não tinha esse leme. Por quê? Era Deus que estava no controle. Era Deus que estava ali na direção, né? Então Noé, olha a confiança de Noé. Então Noé fez tudo aquilo, entrou na arca com sua família, os animais, tudo ali, e veio o dilúvio, e a arca ali era direcionada por Deus, né? E vocês conhecem o fim da história. Mas enfim, eu quero, nessa simples meditação, trazer isso para você, para mim, nosso posicionamento. Como é que você tem se posicionado? Tá certo? Busca o Senhor, ore a Deus, olha a sua volta, né? Olha quem era, quem você era antes e olha quem você é agora. Se posicione da maneira certa, né? Busque em Deus. Busque em Deus. Deus, ele ouve a nossa oração. Deus, ele está de ouvido sempre atento para nos ouvir. Então, a quem é que nós temos falado, temos buscado? Qual tem sido o nosso posicionamento diante de algumas circunstâncias e coisas à nossa volta?
Então, medite nisso, lembre disso. O posicionamento de Adão, o que foi gerado, olha o posicionamento de Noé, né? E o que foi que veio, né? Então, assim como de muitos outros, se eu fosse falar aqui, teria muitos, né? Muitos personagens na Bíblia, muitos na Bíblia que tiveram um posicionamento ali que trouxe consequências. Davi, né, que era um segundo coração de Deus, mas se posicionou da maneira errada e desagradou o Senhor, mas enfim, teve muitos ali. Mas teve um, né, mas só dessa história, que teve um posicionamento que em nenhum outro foi igual. Né? Nenhum outro foi igual. Todos acabaram pecando e caindo. Se você vê na história, sempre você vai falar, mas Adão, né? E Noé seguiu, mas a geração sempre tinha um que acabava desagradando ao Senhor. Mas teve um que esse não desagradou, quer dizer, esse foi o único perfeito, né, que esteve aqui na Terra. E esse único é Jesus. Então, em todos os outros viram falhas, em todos os outros o pecado dominou, a morte pegou, né, de uma certa maneira, mas com Jesus foi diferente. Então, o diabo achando que poderia vencer, né, ali, ou achou que tinha vencido, a morte não conseguiu, porque ele morreu e ressuscitou. E esse Jesus, ele é o Salvador. Né? E esse Jesus, ele é o que dá vida, é o que tem bênçãos para mim e para você, é o que dá direito à salvação, é o que veio para morrer por nós, perdoar nossos pecados e dar o direito à salvação, à vida eterna. Então, eu não sei como está a tua vida. Talvez você não esteja entendendo nada, mas que você possa meditar nisso e pensar. Eu tenho que me posicionar mediante a vontade de Deus. Eu sei que tem momentos que é difícil, tem momentos que dá vontade de desistir, tem momentos que você acha que Deus não está vendo, né? Que Deus não está ouvindo, não está agindo, mas Deus ele tem o domínio de todas as coisas. E às vezes nós precisamos passar por algumas coisas para aprender, né? Então não sei como está a tua vida, mas que o Senhor ele seja contigo. Amém. E te ajude. Amém. Nós tomamos muitas decisões, muitas das vezes sem consultar a Deus, sem apresentar ao Senhor. Mas busque isso. Busque em Deus. Mas uma coisa é certa, você tem que se posicionar, não pode continuar como está. Né? Uma posição precisa ser tomada. Não pode ficar em cima do muro. Não sabe, não pode. Em algum lado você vai ter que ir. A Bíblia diz que não tem como agradar a dois senhores. Né? Não sou eu que, não são palavras minhas, mas é a palavra de Deus. Não tem como agradar a dois senhores. Uma hora você vai agradar um e desagradar o outro. Né? A quem você vai escolher? Baal, né? Ou o único Deus verdadeiro? Então é preciso posicionar-se. Preciso fazer uma escolha. Eu vejo muitos relatos aí de pessoas que famosos aí, né? Eu fiquei muito surpreso esses dias, agora que essa semana eu vendo um relato de alguém muito famoso na internet, né? Muito influência aí que ganha muito dinheiro mesmo, aqui na plataforma. E quando alguém perguntou sobre Deus, sobre o relacionamento dele com Deus, e para você, Deus? Então ele falava que ele já tinha servido a Deus há 10 anos. Durante 10 anos, né? Ele ia à igreja, né? E tal, mas que se afastou da presença do Senhor. Aí disse, não, eu vou assim mesmo, eu vou continuar. Mas de alguma maneira, aquele posicionamento trouxe uma consequência, um afastamento, né?
E isso traz algo muito dúvidas, né, na mente e, enfim, temos que buscar em Deus, gente. Se posicione. Às vezes ouvir não é aquilo que a gente queria ouvir, mas é o que Deus ele coloca para gente. Então essa palavra não é só para você, mas ela serve para mim, né? Nós vivemos nessa caminhada a todo tempo. Temos que tomar decisões, temos que estar decidindo alguma coisa, temos que ter posicionamento, né? Então, como cristão, temos que se posicionar como cristão. Ou é ou não é. Ou serve ou não serve. Né? Não pode ter um meio termo aí. Eu não posso... de manhã eu vou servir a Deus. E à tarde ou à noite eu vou servir a outro Deus. Não. É apenas a um Deus. Né? Então, faça um posicionamento na vontade de Deus. Busque. Busque isso no Senhor. Que Deus possa estar abençoando você nessa tarde. O Pouca, seja bem-vindo. Obrigado pela presença aqui na live. Dizendo que o rei tem que estar no topo. Quem é o rei? Né, gente? Então, busque em Deus. Busque em Deus porque Ele tem o melhor para mim, o melhor para você. Não viva a vida de qualquer jeito, né? Achando que, vou viver como... Não. Deus, Ele é o amigo verdadeiro. Parece que cada palavra que a gente fala teria muita coisa a se falar, né? Eu falei agora amigo, por exemplo. Se eu falar sobre amigo, teria muita coisa a se falada também. Meu pai. E eu, hein? Você é meu melhor amigo de todos os tempos. Tá certo, tá vendo, Nenéia? Tá vendo, né? Tá bom. Bom, espero que você tenha absorvido um pouco da palavra falada. Se posicione diante de Deus. Faça a escolha certa. Pessoas irão falar, né, a teu respeito. Nem sempre coisas boas. E eu vou dizer. Deus disse para Abraão, ou pediu para Abraão, sai da tua tenda, né? Sai da tua parentela. Que eu farei através de ti grande nação. Glória a Deus. E isso me lembra algo, sabe? Às vezes as pessoas que estão à nossa volta, às vezes próprios das famílias mesmo, são os primeiros a nos criticar. E é muito difícil, né? Quando se trata do meio familiar, é muito difícil a gente aceitar, a gente ouvir palavras e atitudes que não é nada disso que a gente espera, que a gente busca. Mas não desanime, porque Deus ele tem contemplado a tua vida, todas as coisas. Segue firme no propósito. Aquilo que Deus ele colocou na tua vida, as promessas dele vão se cumprir. Aleluia. Então deixa quem quiser falar, deixa quem quiser criticar, critique, que fale. Mas se posicione, se mantenha firme. Fala para Deus, Deus, o Senhor tem visto, o Senhor me conhece. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe da minha intenção. Então se preocupe em agradar a Deus. Deixa esses outros aí que estão à volta falar. Deixa criticar. Que o amor de Deus ele possa prevalecer na minha vida e na tua vida. Não desiste, não largue mão do Senhor. Conheça esse Deus Todo-Poderoso. Dê espaço para esse Deus ele habitar no teu coração. Conheça esse Deus verdadeiramente. Não de ouvir. É muito bom. Eu tenho falado aqui de um Deus Todo-Poderoso que transforma, que cura, que liberta.
mas tem a sua própria experiência com Ele. Você mesmo aí na sua casa. Amém. Você pode buscar isso. Né? Ora a Ele, fala com Ele. Deus, eu quero te conhecer verdadeiramente. Porque até aqui eu tenho ouvido falar de Ti, Senhor. Mas eu quero verdadeiramente te conhecer. Eu quero verdadeiramente entregar a minha vida a Ti. E dizer que a partir de hoje, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Aleluia. Faça isso. Depois você me fala o resultado. Se a sua vida não for transformada, não for mudada pelo Evangelho, pelo poder de Cristo. Amém. Vamos salvar? Oh, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor? Ainda temos alguns minutos. Essa canção aqui fala de um Deus que nos conhecia. Oi, Helena, paz do Senhor. Olá, Helena Silva. Paz do Senhor Jesus. Não se preocupe se talvez alguém que você queira não te reconhece, não te vê. Mas eu quero dizer que desde o início, Deus ele te vê. Adriana, seja bem-vinda à paz do Senhor. Ele já te conhece. Então vamos adorar Ele agora. Abre teu coração. Antes eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido, canta pra Ele lá. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me comprar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, aleluia. Antes Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me comprar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se
traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala montanha pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala a montanha pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigado, Senhor. Oi, Flor, paz e Senhor, seja bem-vinda, Maria. Como é que você tá, minha linda? Oh, glória a Deus. Esse é o Deus Todo-Poderoso, esse é o Deus que nos ama. Gente, um plano foi traçado. Um plano na criação. Deus criou ali o homem. Nos criou para adorá-lo. Mas o homem, como eu falei, se posicionou errado. O homem caiu no pecado, caiu na tentação. E aquele plano lindo de salvação, né? Aquela comunhão que Deus tinha com o homem, aquela aliança maravilhosa, aquele amor, foi quebrado. Pensa nisso, esse momento. Medita aí. Deus nos fez para isso, para ter comunhão com Ele, para ter aliança com Ele, para adorá-lo. Mas o pecado ele veio de um jeito, né, que conseguiu quebrar isso. E o diabo talvez tenha falado: eu venci. Venci. Olha aí o homem que tu criaste, né? Olha o homem agora distante. Oh, glória a Deus. Mas talvez ali o diabo achou que tivesse vencido, que estava tudo perdido, né? Deus tinha sido fracassado em seu plano. Mas Deus ele não desistiu. Como Deus não desiste de mim, não desiste de você. Então Deus não desistiu. Deus continuou. E mais uma vez, Deus ele veio e continuou acreditando nesse plano, né? Perfeito. Nesse plano de o homem estar em comunhão com ele. E ali na cruz, no Calvário, né? No de Calvário ali, quando o próprio Deus se fez homem e veio para mostrar, para ensinar o caminho, para nos dar direito, né, à vida, direito à salvação. E ali, o diabo que achou que tinha vencido, agora acabou. Né? Quem sabe ali, quando Jesus foi morto naquela cruz, ele achou que tinha vencido, fracassou o plano de salvação.
Não tem mais chance? Olha aí o homem que tu criaste, né? Olha aí. Não valoriza, não entende, não consegue estar em comunhão contigo. Mas Jesus ressuscitou no terceiro dia, né? Jesus ressuscitou. Jesus trouxe novamente. E esse plano permanece até hoje. Então, cada um de nós fomos alcançados por esse plano de salvação. Somos alcançados. Então, pensa nisso, reflete nisso.